Gêmeos! Seja muito bem-vindo, tenho uma grande revelação para você aqui hoje. Já fica comigo aqui que eu vou te passar essa mensagem importante sobre aquilo que vai acontecer para você no mês de julho. Já deixa seu like, se inscreve no canal também e se você quiser uma consulta particular, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gêmeos, tudo aquilo que você precisa saber nesse momento sobre o seu mês de julho. Seis de espadas, tem mudanças acontecendo junto com a carta do mundo, né? Vamos continuar, vamos vendo aqui. Daqui a pouco também eu vou abrir, depois dessa mandala, eu vou abrir o baralho cigano, onde a gente vai ver trabalho, amor e família, mas primeiro a gente tem essa mensagem importante para você aqui sobre o seu mês. Vamos ver. E no final eu peço um conselho do tarô Zen de Osho para você e um conselho do céu. Então fica aqui comigo até o final, tem mensagens importantes para você, tá? Olha, eu vejo que no passado recente a gente vem com o 9 de ouros. O que o 9 de ouros significa? Nesse momento, o 9 de ouros ele vem trazendo para você aqui um momento onde você conquistou algo. Presta atenção, porque aqui a gente não tá na parte de eu vou conquistar. Aqui significa que você já conquistou alguma coisa. Então, quando a gente vem aqui com 9 de ouros, mostra você já conquistou o seu sucesso, você conquistou alguma coisa, você teve uma conquista. Só que no momento, agora no mês de julho, tá? No mês de julho em si, a energia geral que vem é um 6 de espadas. E do 6 de espadas, a gente vem acompanhado com a carta do mundo, que são duas cartas que vêm falando de uma movimentação acontecendo na sua vida. Por mais que você tenha realizado um sonho, ou você já tenha prosperado até aqui, isso aqui você vai adaptar para qualquer área da sua vida, na situação que está acontecendo, tá? Daqui a pouco a gente vai desmembrar com o baralho cigano, trabalho, amor e família, mas vai adaptando para sua energia aqui. Então você conquistou alguma coisa, você falou assim, nossa, consegui, né? Porque o 9 de ouros fala de uma conquista, de uma prosperidade e abundância, seja nos relacionamentos, seja na vida amorosa, seja em qualquer área. E agora, nesse momento, o 6 de espadas vem falando assim que o mês de julho vai te levar para um outro caminho, ou talvez para um novo caminho. Esse novo caminho, pelo que eu tô vendo aqui nas cartas, pode ser um novo patamar na sua vida, ou pode ser uma mudança, né? Mas o 6 de espadas mostra, eu preciso fazer uma mudança. Tem uma mudança que talvez eu não queira fazer, né? Mas eu preciso fazer essa mudança. E o 6 de espadas também fala muito de conhecimento, de experiência, de viagens. E a carta do mundo também vem falando de uma mudança positiva. Então mostra que você está fechando um ciclo e está abrindo um novo ciclo, porque a carta do mundo traz uma conquista. Fala de uma vitória acontecendo. Então, o que quer que seja essa mudança que talvez que você não queira fazer, mas você está se vendo forçado a fazer, você pode ter certeza que vai ser para o teu bem e que vai trazer algo muito bom e muito positivo para você aqui no futuro próximo, tá? Lembrando que você também, para alguns de vocês é viagens, tá? Talvez você esteja iniciando um período de viagens onde você vai começar algo novo na sua vida, vai viajar o mundo ou uma energia de nomadismo, algo relacionado a viagens. Adapte a mensagem para você, tá? No fundo, na posição do seu subconsciente, a gente vem aqui com um cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas, ele vem falando, né, de você se movimentando, fazendo algo que você ama fazer. Então você está pensando muito, né, avaliando muito sobre os seus próprios sentimentos. Ele é a carta do terapeuta, onde você se coloca em cache muitas vezes, falando assim, peraí, o que eu estou sentindo? Né, escutando mais, eu estou escutando mais as minhas emoções, eu estou escutando mais o meu corpo, a minha energia, e eu estou entrando em contato nesse fluxo. Então eu vejo que você, se você não é do tipo de pessoa que já tem costume de se permitir ir no flow, esse mês eu vejo como se você estivesse mais se permitindo, entendendo a si mesmo, questionando muitas coisas que antes você talvez não questionava. Então eu vejo você muito nessa energia aqui de me permitir fazer mais, de ir além, de buscar o X, o Y, etc e tal, tá? Eu vejo aqui na tua cabeça a gente vem com um pajem de copas, né, que o cavaleiro de copas, na verdade, é uma evolução do pajem de copas, onde o pajem de copas eu tô começando, pensando em fazer coisas que eu amo,
pensando em fazer coisas que me traz prazer, que me traz mais alegria na minha vida. Talvez eu esteja começando algo que, buscando o meu propósito. E o Cavaleiro de Copas já é a evolução disso. Então, acho que você está muito em conjunto, né, com essa energia de me permitir, de fazer, de seguir em frente, né, de me permitir, né, a viver a vida no flow, digamos assim. A gente vem aqui na posição do comportamento, ou como conselho para você, a carta do julgamento. Então, lembra que eu falei, tem mudanças, tem viagens, tem aqui talvez uma mudança de casa, de residência, uma viagem que você vai fazer, que talvez você não estava esperando que você precise fazer essa viagem. E aqui vem falando para você se preparar, tá? Se prepara, porque eu vejo aqui você colocando os pingos nos is, você separando da tua vida aquilo que fica, aquilo que vai. Então a carta do julgamento, como na posição de comportamento, ela pede uma autoavaliação, uma avaliação das coisas ao seu redor, separar o joio do trigo, porque a carta do julgamento é a preparação para a carta do mundo. É a preparação para esse grande fechamento ou para essa grande realização que vai chegar na tua vida. Então já comece a entrar nessa energia e a se preparar, porque eu vejo que vem coisa boa para você. As mudanças que vierem, por mais que talvez não pareça, ou talvez você não esteja acostumado com mudanças, são mudanças positivas e que vão trazer resultado na tua vida. Você só realmente precisa se permitir ir nesse fluxo, tá? Tem um sentimento, talvez eu esteja com medo, ou talvez eu não consiga entrar totalmente nesse fluxo, nessa energia, ou me permitir totalmente. Avalie os seus sentimentos, escreve. Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou conseguindo, né, fazer? Por que esse medo está aqui? Será que esse medo é realmente uma pré-munição, um pré-sentimento? Ou talvez sou eu que estou antecipando as coisas, né, talvez de experiências passadas, e não estou me permitindo viver o meu futuro, tá? São questionamentos importantes que você pode fazer esse mês quando essa mudança vier, ou quando essa necessidade dessa mudança se apresentar para você. Então se permita seguir adiante, se permita seguir nesse flow, se permita viver, porque eu tenho certeza que as coisas vão começar a fluir para você. E olha, eu vejo que as coisas vão acontecer aqui de uma maneira muito rápida, tá? Porque aqui a gente vem no futuro próximo com o Cavaleiro de Paus e as coisas acontecem assim. Tão alinhadas também com a sua espiritualidade, tem energia de fogo, né, que é a energia de movimento, de espírito, de ação, que pede de você aqui mais energia, mais atitude. Da posição do ambiente ao seu redor, aqui o que vem para você, vem um 2 de espadas, que é como se você tivesse, talvez, o mundo tá caindo ao meu redor, mas eu preciso de voltar para dentro de mim e, ao invés de ignorar as coisas ou as situações, talvez seja um pouco, mas vai depender muito, né? Talvez, ao invés de só ignorar as coisas ou as situações, eu posso parar, respirar, olhar para dentro de mim e falar assim, o que está acontecendo aqui? Né? A gente tem uma crença, quando a gente trabalha, a gente está muito calor, tá? Mesmo com o ar-condicionado ligado, só que o ar-condicionado na minha casa fica no meu quarto. Então, assim, eu vou estar o tempo todo fazendo isso porque tá muito calor, eu não tô conseguindo. Então, mesmo com as situações ao meu redor, mesmo com uma certa, talvez, dificuldade, quando a gente trabalha muito lei da atração, a gente começa a entrar nesse caminho da espiritualidade, tá? A gente começa a entender que tudo aquilo que acontece de uma maneira externa é um reflexo do meu interno. Então, como isso está interferindo na minha vida? Talvez essas situações que estão acontecendo ao meu redor seja o meu próprio eu superior, a minha própria alma, gritando por essa mudança, gritando porque tem algo mais que eu preciso fazer, que eu preciso viver, ou talvez seja um reflexo do meu interior falando assim, ei, tem algo aqui que eu preciso de me alinhar, tem algo que eu preciso mudar, talvez mudar um pensamento, mudar um hábito, mudar alguma coisa, para que eu consiga entrar nessa energia da prosperidade ou do flow, ou para que eu consiga me alinhar de fato com os meus desejos, e não me alinhar somente com os meus medos, tá? Então aqui, o 2 de espadas, ele pede, talvez você esteja com uma tendência de ignorar as coisas ao seu redor, mas será que ignorar é a melhor forma? Ou será que é melhor eu olhar para mim e falar assim, tá, isso está acontecendo, por quê? O que eu estou refletindo que está me colocando em alinhamento com esta situação?
são perguntas assim que, se você se fizer esse mês, vão te ajudar a destravar muita coisa na tua vida, tá? E se você não estiver conseguindo sozinho, você pode me procurar para um processo terapêutico ou para uma consulta de tarô. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo meus links para vocês. Meu link para você, portalluzdosol.com.br, ou aqui na descrição do vídeo tem também, tá? Vamos lá, seus medos e anseios. A gente vem com 3 de paus, ou seja, você quer tomar uma atitude, você quer tomar uma decisão, só que o 3 de paus está na posição dos teus medos e anseios. Então aqui mostra, eu quero tomar uma atitude, eu quero ir para frente, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do que vai acontecer. Só que o 3 de paus, ele mostra como essa decisão, ela praticamente já foi tomada. Né? E 3 de espadas também é a carta da viagem, né? É a carta onde ele vira de costas, eu vou seguir em frente. Então a gente tem essas duas cartas aqui em posições de viagem para você, ou de mudanças, né? De deixar coisas para trás, mas você tem que tomar uma decisão. Um detalhe importante aqui que eu quero te contar nesse momento. Então eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou te falar, porque tem total relevância sobre esse detalhe que eu vou te contar aqui agora, tá? Tem um caso que é sobre a mudança. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela queria muito fazer uma mudança. Ela sofreu um trauma muito terrível e tal, a gente trabalhou em determinadas situações e tudo. Só que eu percebia que ela continuava sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Pedia para poder fazer os exercícios, ela não fazia. Pedia para poder seguir adiante, fazer isso, aquilo, ela não fazia. Só que muitas vezes a gente quer a finalização da nossa dor, mas a gente não quer de fato a mudança. A gente não quer de fato sair do nosso lugar e seguir adiante. E a decisão, quando eu falo para vocês, esses dias eu postei lá no Instagram, que foi muitas vezes a nossa força de vontade, a nossa decisão, ela tem que ser maior que a nossa dor para que essa mudança de fato aconteça. Então, muitas vezes a gente fica parado com medo de fazer essa mudança que a gente precisa fazer, ou que às vezes é um passo simples que você precisa fazer. Às vezes é sair para caminhar todos os dias, pela manhã. Às vezes esse simples passo vai mudar todo o seu dia, vai mudar toda a tua energia. Às vezes, uma coisinha simples, que nem exige tanto esforço, assim. Às vezes é parar um pensamento no meio e falar assim, não, para pensamento, a partir de agora eu não quero mais essa tristeza na minha vida. O que eu posso mudar? O que eu posso trazer para minha vida para me ajudar a trazer essa alegria, essa prosperidade, essa abundância para minha vida? Às vezes é uma coisinha simples, mas que muitas vezes a gente não se permite fazer isso porque a gente está acostumado com a nossa dor e tem um benefício que a gente está ganhando sendo vítima da situação. E aqui eu posso dizer, ser vítima, sim. Vitimismo, sim. Por mais que você não goste dessa palavra, por mais que muitas pessoas não consigam aceitar, é essa a palavra, é a realidade. Então, a decisão, ela depende de você. Eu me decido agora ser feliz. E quando eu me decido ser feliz, eu vou começar a afastar da minha vida, né? O julgamento é a separação do joio do trigo. Eu começo a afastar da minha vida aquilo que faz sentido para mim, aquilo que não faz mais sentido para mim, perdão. Começo a afastar aquilo que já não faz mais sentido para mim, e eu começo a fazer escolhas, a tomar decisões para aquilo que vai trazer para mim a felicidade que eu quero. Não é assim, eu decido comprar uma casa. Se eu estou realmente decidida a comprar essa casa, eu vou tomar atitudes em prol da minha decisão. Eu vou começar a juntar dinheiro, eu vou arrumar uma renda extra, eu vou fazer... Se você está decidido a fazer alguma coisa, você vai se movimentar, o universo vai se abrir, mas porque você está decidido, então você vai se mover em direção àquilo. Mas se você não está decidido, se você se vê como vítima, se coloca num papel de pobre coitado, você acaba estando naquela estagnação e fazendo com que nada aconteça. E aqui, com o 3 de paus, ele vem falando que você precisa de se decidir. Tem essa firmeza, a tua força de vontade tem que ser maior do que a tua dor. O universo está aberto para você, existem infinitas possibilidades. E se você assumir essa infinita possibilidade, o 3 de ouros aqui, ele vem falando de frutos acontecendo na tua vida. Você alcançando, você está um passo
de alcançar esse fruto. Você está a um passo de finalizar esse ciclo, seja lá qualquer que seja o ciclo que você está. A carta do mundo, ele traz a realização para você. Você está a um passo. O que você precisa fazer? Tomar a sua decisão, tá? Tomar a sua decisão. O que eu vou fazer hoje? Eu vou seguir adiante, eu vou dar mais um passo. Eu vou, sabe? Se abra para esse passo. Se abra para esse novo passo na sua vida. Se abra para o novo, que eu tenho certeza que as coisas vão começar a fluir na tua vida, tá? Vamos trazer aqui trabalho, amor e família. Vamos ver, vida profissional. O que vem para você na vida profissional? Eu sei que eu estou um pouco sumida, mas eu estou fazendo algumas mudanças, preparando algumas coisas. Se você não está vendo as nossas lives de segunda-feira, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, agora eu estou trazendo lives para vocês. Estou trazendo com a Juliana, né, espiritualidade na prática. Então, se vocês quiserem saber mais sobre espiritualidade na prática, receber também a minha newsletter, eu vou deixar aqui para vocês a minha newsletter, para vocês se inscreverem lá, é de graça. Tem os artigos, tem os insights que eu trago para vocês lá na minha newsletter, tá? E aí vocês podem dar uma olhada lá. E vida familiar. O que vem aqui na vida familiar? Vamos lá. Enquanto eu vou ajeitando as cartas aqui, lembra, deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. E se você quer uma consulta particular exclusivamente com a sua energia, portalluzosol.com.br, lá tem meu WhatsApp, você pode fazer a compra através do site mesmo, mas se você quiser me chamar para tirar as suas dúvidas, lá tem o número do meu WhatsApp, tá bom? Vamos lá. A vida profissional, a gente vem com a cegonha. Olha que interessante, a gente vem aqui com o cigano e a cigana numa ponta e na outra. A cegonha, o cachorro e a cigana aqui. Na vida profissional, a carta da cegonha vem trazendo uma novidade para você. Uma novidade amiga, aqui vem falando tanto de proteção espiritual na tua vida profissional, na tua carreira, ou uma inspiração chegando para você aqui e que vem te ajudando a trazer mais essa energia, esse ardor, sabe? Então eu vejo realmente aqui um convite para você na sua vida profissional. Você pode estar percebendo que mais coisas estão acontecendo, ou a possibilidade de parcerias acontecendo aqui na tua vida profissional, que vem trazendo essa grandes possibilidades aí no futuro, tá? Até mesmo porque o centro da mandala em si é a carta dos peixes. E a carta dos peixes é uma carta muito favorável para a vida, para dinheiro, tá? Fluindo, as coisas fluindo para você aí a partir de agora. Então pode esperar que esse mês tenha a possibilidade de uma proposta, ou tem alguém de olho em você aí esperando para poder fazer uma proposta, tá? Uma parceria ou alguma coisa desse tipo. Na vida amorosa, a gente vem com a cruz, os peixes e a carta do sol. Muito bom. Se você já está em um relacionamento, eu vejo vocês entrando em um novo ciclo aqui no relacionamento de vocês. Eu vejo mais clareza, tá? Eu vejo as coisas fluindo muito mais. Talvez essa proposta de trabalho pode ser uma parceria, vocês começando alguma coisa juntos, ou vocês lidando com alguma coisa juntos, tá? Que vem trazendo para você aqui grandes possibilidades, tá? O sol ele vem trazendo muita luz, muita clareza, e os peixes vêm falando da relação fluindo bastante aqui. Dani, estou sozinha, estou solteira ou estou afastado, porque quem está afastado está solteiro, concorda comigo? Se você está sozinho, aqui a carta da cruz ela vem mostrando a finalização de um ciclo. Tem a possibilidade de entrar alguém na tua vida? Eu poderia dizer que tem a possibilidade de várias pessoas entrar na tua vida, porque a carta dos peixes é uma carta que traz muitos contatinhos, né? São várias pessoas. Então esse mês talvez você esteja um pouco mais em evidência com a carta do sol aqui, que vem falando muito sobre as pessoas, né? Você entrando em contato com muitas pessoas, ou muitas pessoas te querendo, sabe? E eu acho que você vai estar mais aberto também, ou aberta nesse mês. Então a coisa vai bombar aí pra você nesse sentido, tá? Na vida familiar, aqui mostra um homem trazendo uma solução pra você,
ou abrindo uma porta através de uma comunicação aí. Então eu vejo, né, que talvez você esteja lidando com um homem. Esse homem pode ser você, pode, mas pode ser um familiar teu, pode ser um marido, pode ser um familiar, pode ser um pai. Você adapta a mensagem para sua situação, porque não é uma consulta privada, é uma consulta com milhares de pessoas. Então sim, tem uma possibilidade aqui de uma pessoa chegando com uma novidade para você que vai abrir uma porta ou trazendo uma notícia importante que pode trazer uma solução para você de alguma forma, uma boa notícia chegando através da tua vida familiar. Outros acontecimentos. Bom, a tua mandala abre com a carta da cegonha que vem trazendo novidades. Fala de um fechamento de um ciclo ou uma solução acontecendo. Eu vejo aqui, você não está sozinho, aqui traz muita proteção espiritual, amizades também. As coisas começam a fluir, eu vejo dinheiro, e assim, pode ser um recebimento de uma herança que vem para você esse mês, o que casa aqui, né, com esse homem trazendo essa novidade, pode significar uma herança, ou você fazendo uma aliança, uma parceria, ou alguém trazendo uma novidade, alguma coisa que vai te ajudar a fazer muito dinheiro. Então eu vejo o dinheiro fluindo aqui para você esse mês, tá? Vejo aqui também que você vai estar muito em evidência, então acho que as pessoas estarão chegando mais até você, ou você vai estar cuidando mais de você, e você vai estar muito mais assim, ativo ou ativa, com uma energia assim, sabe? Eu vejo muita prosperidade e abundância. Então se você está sendo forçado, entre aspas, a fazer uma mudança na tua vida, olha, essa mudança vai ser muito boa que você faça. Então vai sem medo, porque eu vejo que vai ter, tem a coisa abrindo portas aqui, sabe? Tem abertura de portas, tem abertura de caminho, tem a prosperidade fluindo para você. Cara, agarra essa energia. E se você é daquele tipo que vai vir aqui comentar, ai, nossa, mas eu não tô vendo nada, então é porque você não tá nessa frequência. Então a pergunta que você deve se fazer é, o que eu devo fazer para me permitir entrar nessa frequência da prosperidade e da abundância? Porque a tua mandala tá linda. Só aqui, a carta dos peixes com a carta do sol já vem falando de prosperidade, abundância, proteção espiritual, novidades acontecendo, novos ciclos se abrindo, soluções chegando para você, muita comunicação. Cara, só não vai se você não quiser. No fundo do baralho a gente tem aqui também a carta do cavaleiro, que é movimentação acontecendo, mensagens, convites acontecendo, e o cavaleiro também fala de mudanças, tá? Então, esse mês, não tenho possibilidade nenhuma de mudar. Você pode escrever o que a Tia Dani tá falando, tá? Pode escrever que vai aparecer uma mudança de repentina para você, tá? Seja no trabalho, seja tem uma mudança repentina que vai acontecer. Eu tenho uma cliente que ela me odiava. Ela viu um vídeo meu no YouTube e ela falou assim, não, deixa essa mulher, por que ela tá falando isso, que não sei o que, ela me xingou, ela veio aqui, ela colocou nos comentários assim, ela xingou todinha. Aí passou um mês, a coisa realmente aconteceu, ela falou assim, não, tem que começar a seguir. Ela me seguiu por uns 2 anos, até ela vir fazer a primeira consulta comigo. Aí depois da primeira consulta comigo, mudou, né? E aí ela fez o processo terapêutico, ela fez o processo de hipnoterapia, ela veio me contar, né? Que ela me odiava e tal. E realmente aconteceu, certo? As mudanças aconteceram. Vamos ver aqui? Vamos lá. O que vem pra você? Conselho do Tarôzinho de Osho. Uau! Os amantes, a exaustão e a existência. O conselho para você, que é a carta dos amantes, ele vem pedindo para você se apaixonar pela vida. Você está numa energia, talvez no momento que você encontrar esse vídeo, você esteja muito focado em se esforçar demais, em trabalhar demais, em colocar toda a tua energia em alguma coisa, e você está ficando exausto. E aqui pede o seguinte, olha, as coisas não vêm, o universo não trabalha ao seu favor, no sentido de quanto mais você faz, mais você vai ter. Não. Quanto mais você se apaixona pela vida, quanto mais você entra nessa frequência do fluir, mais as coisas acontecem para você. E a ação, ela precisa de ser uma ação inspirada. Então, às vezes, você nem precisa de trabalhar até a exaustão para ter muito dinheiro, tá? Então, o que pede de você é que você se apaixone pela vida. Se apaixone, né, por si mesmo. Se permita entrar nessa energia da paixão, deixando as coisas fluir. E a energia da paixão não é paixão só carnal, mas é a paixão mesmo de
amar aquilo que você faz, amar a sua vida, amar a sua casa, buscar, eu não gosto nada disso que eu tenho nesse momento. Então começa a trazer a gratidão para as pequenas coisas que você pode agradecer, que você realmente tem gratidão. Muda o teu foco. E quando você muda o teu foco, você vai começar a perceber que as coisas começam a fluir. A carta da existência também, ela vem pedindo muito esse contato e essa energia de me permitirem estar no meu momento presente, meditar, sabe? E quanto mais você está no seu momento presente, me permite estar no meu aqui e agora. A ansiedade, ela vem quando você está muito focado no futuro. Você não está no aqui e agora. E se você está no futuro, você não está aqui. Se você está no passado, você também não está aqui. Busca trazer a sua mente para o aqui e o agora, aproveitando aquilo que você tem no seu momento, com as suas ferramentas agora. E aí você vai começar a perceber que as coisas vão, a ansiedade vai diminuir, as coisas vão mudar para você. Conselho do céu. O que vem para você no conselho do céu? Calcita branca ótica. Viver em... Olha, o que eu acabei de falar. Viver em sintonia com os nossos melhores propósitos é viver segundo um maior sincronismo ansiado pela alma. Uau! A tua alma, ela diz algo para você. Quando você quer uma coisa, você começa a sentir aquele desejo, aquele impulso, e traz aquela alegria. Olha, eu acho que isso seria legal para mim. Você começa a ter esse desejo, é o teu eu superior falando com você. É a tua alma falando com você. Então não ignore esse desejo. Mas vamos ver aqui o que a calcita branca ótica quer te falar nesse momento. A escolha dessa carta anuncia que o momento é especial e que exige sintonia com algo muito importante, em alguma área da sua vida. Pode também querer chamar a atenção da importância de vivermos em sintonia com os nossos projetos de alma e com as pessoas e circunstâncias que nos rodeiam. Haverá maior bênção que há de termos consciência de que estamos conectados com os nossos compromissos de alma? A utilização desse cristal aproxima-nos do céu e do nosso projeto de alma. Tá bom? Calcita branca ótica, para quem ainda não viu. Tá bom? É isso. Quer uma consulta particular? Link aqui na descrição do vídeo, portalluzdoSol.com.br. E se você quiser, lembra-se de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso. Forte abraço e fui!